Nesse momento chamado edificação, quero convidar você, meu irmão, irmã, a abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 7, versículos 1 a 5. Mateus capítulo 7, versículos 1 a 5. É este último capítulo no qual o Senhor Jesus expressa o Sermão do Monte, seus maravilhosos ensinos, nesse texto no qual ele esteve ali, trazendo maravilhosas instruções para os seus discípulos e para a sua igreja, a igreja dos nossos dias, da qual nós somos e fazemos parte. Mateus capítulo 7, versículos 1 a 5. Assim diz a palavra do Senhor: não julgueis, para que não sejais julgados, pois com que critério, com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, os medirão também. Porque tu vês o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ó Deus, Pai amado, nós te pedimos neste momento que tu, Senhor, nos dê capacidade de compreender a tua palavra, que o teu Espírito que utiliza esta palavra como a sua espada que é mais cortante, que pode, ó Deus, penetrar profundamente em nosso coração, discernir os nossos pensamentos, que esta palavra, ó Deus, possa trazer conserto para a nossa vida, para as nossas atitudes e para a nossa relação enquanto igreja, enquanto irmãos em Cristo. Ó Deus, que essa palavra mude, transforme a nossa vida, o nosso pensamento, a nossa postura. Nós queremos também, Senhor, agradecer a Ti pelas bênçãos que tens derramado na vida da Tua igreja, em cada um de nós, pela Tua provisão, pelo Teu cuidado, por todo o Teu amor para com o Teu povo. Nós oramos, Senhor, agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, podemos apresentar as nossas críticas construtivas sobre os outros, sobre o pecado. Nós podemos elaborar os nossos julgamentos. Será um pecado fazermos isso? Essa é uma pergunta bem contundente para nós. Na vida, no dia a dia, fazemos os nossos julgamentos. Nós criticamos a conjuntura política, econômica e a situação ideológica que norteia o pensamento do nosso país. Fazemos o nosso juízo sobre a igreja dos nossos dias, sobre a sua liderança, sobre a postura dos seus membros. Costumamos sim fazer isso. Nesse texto, meus irmãos, o Senhor Jesus, ele entra em um outro tema desse sermão, e agora ele fala da nossa postura enquanto igreja, enquanto irmãos em Cristo. Ele fala como deve ser a nossa atitude em relação aos outros. Ele nos ensina, meus irmãos, que
Devemos sim fazer julgamento das coisas, mas que sejamos justos e não façamos os nossos julgamentos por conivência, conveniência ou por aparência. Isso está lá, registrado em João, no capítulo 7, versículo 24. O Senhor Jesus, Ele nos ensina a fazermos um bom julgamento quando houver uma dificuldade entre dois irmãos e se o trato entre ambos, o problema, não for resolvido em uma conversa entre esses dois, deve-se levar o assunto a um corpo de autoridade dentro da igreja para resolver a questão. Está lá em Mateus, no capítulo 18, versículos 15 a 17. E seguindo ainda no Novo Testamento, olhando para as cartas apostólicas, o apóstolo Paulo, ele repreende severamente a igreja de Corinto, porque não havia julgado um homem que tinha uma vida moral indecente, que manchava a vida da igreja, que trazia manchas sobre o nome do Evangelho. E Paulo ainda, na carta aos Coríntios, no capítulo 11, ele nos ensina a fazermos um julgamento sobre nós mesmos antes de participarmos da mesa do Senhor. E então a pergunta, será que podemos fazer julgamentos? O Senhor Jesus está nos ensinando neste texto, meus irmãos, que devemos ser justos nos nossos julgamentos. É esse o tema que eu quero trazer para a sua reflexão. Sejamos justos em nosso julgamento. Pois o julgamento temerário, é esse tipo de julgamento que está aqui retratado neste texto que lemos. Ele tipifica a falta de conhecimento do amor, a falta de conhecimento do perdão, quando não somos assim meticulosos com o nosso irmão. O Senhor Jesus nos ensina duas lições neste texto, e a primeira delas é sobre o julgamento sem critério. Olhe para o versículo 2 e o versículo 3, que diz: não julgueis, para que não sejais julgados, pois com critério com que julgares, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. O julgamento sem critério é um julgamento sem cuidado. É um julgamento aqui, meus irmãos, e esta palavra julgar, que está aqui no versículo 1, ela soa como uma sentença de um juiz. É um julgamento condenatório. É um julgamento que aparece como o martelo de um juiz que bate para dar um veredito, para trazer uma sentença, para trazer uma condenação contra o outro. É esse tipo de julgamento que Jesus está aqui condenando. Não julgueis, para que não sejais julgados. E ainda ele prossegue dizendo: porque se você fizer o seu julgamento sem critério, você será julgado. Se você medir de forma injusta, você será medido, você receberá a justa recompensa. Jesus corrige aqui os seus discípulos para que eles não tomem uma posição como a posição de um juiz. É esta correção que ele procura também trazer agora para nós, para que nós não façamos os nossos juízos como se nós fôssemos juízes, como se nós assumíssemos o lugar que é de Deus. Esse julgamento equivocado é um julgamento sem amor, é um julgamento tendencioso, é um julgamento injusto, temerário, danoso. Jesus alerta os seus discípulos, meus irmãos, para que eles não ajam dessa maneira perigosa, porque se assim eles fizessem, eles estariam sujeitos a serem punidos por Deus. Se nós fizermos juízo dessa forma como o Senhor Jesus está aqui recriminando, nós estaremos trazendo danos para a nossa relação. Esse tipo de julgamento precipitado, leva a fazer juízo sem averiguar a realidade dos fatos, leva-nos a agir sem dar ao julgado o direito de defesa,
e contraditório. A cultura dos rabinos naquele dia era essa cultura de que julgava as pessoas sem dar o direito de defesa. Eles estavam habituados a fazer essas coisas. E o Senhor Jesus está aqui corrigindo os seus discípulos, alertando-os para que eles não façam de igual modo. E quando nós olhamos para esta situação habitual dos rabinos, dos fariseus, de julgarem de forma injusta, lembramos do nosso Senhor Jesus Cristo. O que eles fizeram com o Senhor Jesus? Eles prenderam o Senhor Jesus no horário errado, em um horário que a lei não permitia fazer prisão. Eles julgaram Jesus no horário errado, à madrugada. Não se fazia julgamento naquele horário. E tem mais, eles julgaram Jesus no local errado. E tem mais, deram indulto a um criminoso e prenderam o inocente. Anacronicamente, parece o sistema judiciário brasileiro. Então Jesus, ele chama a atenção dos seus discípulos para que sejam cuidadosos quando tiverem que levar algo ou alguém a um juízo. Conheço uma pessoa que está em nossa denominação, de volta a ela, e quando estava em uma igreja pentecostal, que entendia que tomar banho no mar e à praia era um pecado sério. E essa pessoa liderava um grupo de jovens, e esse grupo realizou um passeio, e durante ali o passeio, uma jovem, uma moça, foi à água para apenas lavar o rosto. Só que, naquele momento, quando veio a onda que joga aquela água, que molha a bainha da saia que ela vestia, um senhor, determinado senhor, língua solta, fez uma fofoca para o pastor, dizendo que a líder do grupo permitiu que aquela moça tomasse banho no mar. E o pastor, equivocadamente, comete o erro de mandar um recado para aquela líder do grupo que ela estava disciplinada. Isso aí é uma junção de erros. Além da compreensão equivocada e incorreta, havia a fofoca, houve a falta de análise e a disciplina por recado. Muita coisa errada. Juízo injusto. Juízo incorreto. Nós costumamos, em nosso sistema, em nossa maneira presbiteriana de fazer juízo sobre as questões que se devem levá-las a este ponto, em nossos concílios, nós não agimos dessa forma. E o nosso código de disciplina, ele exige que o denunciante, caso tenha um pecado para denunciar de um irmão, faça essa denúncia por escrito, de maneira formal. As partes são ouvidas. A verdade, ela deve prevalecer. O juízo não pode ser injusto, incorreto. Então, o Senhor Jesus está aqui nos corrigindo, dizendo: não julguem para não serem ficados. Não ajam de maneira que vocês condenem o outro por conta do pecado que ele praticou. E ainda no versículo 2, ele diz que esse julgamento inadequado, ele é sem critério, ele é sem cuidado, ele é sem zelo. Ele nos mostra, meus irmãos, o quão é muito grave quando nós julgamos procurando condenar o outro. Nós temos a nossa avaliação condenatória contra o outro, quando ele erra.
Mas Jesus nos mostra uma avaliação contra esse tipo de julgamento. E ele diz que esse tipo de julgamento, ele traz o peso, ele traz a justificativa teológica contra nós. Vocês não podem agir dessa forma, porque se vocês julgarem dessa maneira, vocês serão julgados por isso. Vocês serão recompensados por conta deste mal que estão fazendo. Se vocês não tiverem critério, não tiverem cuidado, vocês serão julgados também. Se vocês medirem com a medida injusta, vocês serão recompensados por causa disso. Se vocês julgarem, serão julgados. Se julgarem incorretamente, serão penalizados. Se medirem incorretamente, serão medidos. O Senhor nos mostra que quando nós não somos justos em nossos julgamentos, nós somos recompensados pelo nosso Deus com este peso de disciplina, de castigo, de um troco que nós recebemos. Sejamos justos em nossos julgamentos. O Senhor Jesus nos alerta para isso. Ele nos traz essa lição de sermos criteriosos em nossos julgamentos. Ouça, não se empreie pelos ouvidos, pelos boatos, pelas especulações. Há duas coisas que são bem distintas: as especulações, o que se fala, o que se diz, o que se comenta sobre alguém, e a verdade, o fato incontestável. Então, é este ensinamento que Jesus está trazendo para nós. E ele traz também para nós, meus irmãos, uma segunda lição, que é sobre o julgamento sem sinceridade. Olha para o versículo 3, 4 e 5, que diz: porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Esse julgamento, meus irmãos, sem sinceridade, é o julgamento hipócrita. Hipócrita, na Escritura Sagrada, vocês sabem muito bem o que significa. O hipócrita, aqui no Novo Testamento, na língua grega, nessa cultura dos dias em que o Novo Testamento foi escrito, o hipócrita era um ator de teatro, um ator que usava uma máscara no seu rosto quando representava um papel. Ele é apenas a ficção que não corresponde à realidade. O julgamento sem sinceridade, sem discernimento, ele não tem clareza. Ele não tem clareza. Há uma trave, há uma parte maciça, maior, de madeira, nos olhos daquele que julga sem sinceridade, que é o seu pecado. E isso é um problema sério, é grave. O Senhor Jesus, veja que ele, como um bom carpinteiro, ele traz a linguagem da carpintaria para mostrar uma comparação, um contraste. Ele fala de um pedacinho de madeira que está no olho do outro, e este pedacinho, que é o argueiro, meus irmãos, era um cisco, tá? Aquele ciscozinho que cai no nosso olho e incomoda a gente bastante. Então, o Senhor está dizendo: olha, você vê um cisco no olho do outro, e você acha que esse cisco que está no olho do outro, ele é incomodativo
superficial. Mas você não vê no seu olho que há uma parte relativamente maior. Há uma trave no teu olho. Mas você vê que a trave no seu olho é um problema superficial, não é um problema sério. O problema do outro deve ser tratado, ser ligado, mas o seu não. Então, quando eu falei de comparação, o contraste, uma coisa que é bem diferente da outra, nesse sentido de comparar. O argueiro é um cisco no olho do outro, mas a trave no teu olho é um pedacinho de madeira. Então, para quem é da roça e já cortou lenha, sabe que quando faz isso, não faz com muito cuidado, com medo daquele pedacinho de madeira que pode respingar e cair no seu olho, que pode incomodar bastante. E o Senhor Jesus está dizendo: olha, por que é que você vê no olho do seu irmão um argueiro, um cisco, mas você não consegue ver que no teu tem uma trave, tem um pedacinho de madeira que é maior, que é mais danoso, mas você vê o cisco no olho do outro? E quando a gente olha para a Escritura para ver um problema semelhante a esse, nós lembramos do rei Davi. Davi pecou ao observar Batseba, ao seduzi-la e ainda mais provocar a morte de Urias, seu marido, para tomá-la como esposa. Alguém que era um homem de confiança dele, alguém que era o seu braço direito no exército de Israel. Isso está lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículos 1 a 2, que diz assim: o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo o viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que ele era ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então, olha só para o versículo 5. Então, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então, versículo 7, disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi, assim disse o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E isto fora pouco, eu teria acrescentado, se isso fora pouco, teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, enquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor:
Eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei das tuas mulheres a tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol, as claras, para que todos vejam. Perceba como Davi, ele foi hipócrita no seu julgamento. Ele disse: este homem que tomou a cordeirinha do pobre, tendo várias cordeirinhas no seu rebanho, ele deve ser morto. Mas a repreensão do Senhor vem para ele dizendo: você é este homem. Você é este homem. Então, meus irmãos, quando nós trazemos isso para aplicar ao nosso contexto, à nossa situação, nós entendemos que aquele que julga o outro de maneira hipócrita, ele só observa o argueiro, ele só observa o cisco no olho do outro, mas ele não percebe um pedacinho de madeira que está no seu próprio olho. Ele vê gravidade no erro do outro, e nada que seja um problema significante na sua própria prática pecaminosa. Somos mais contundentes, meus irmãos, muitas vezes, quando observamos o pecado do nosso irmão, mas somos muito superficiais, rasos, quando nós olhamos para o nosso próprio pecado. Então, quando erramos, nós dizemos: precisava tomar aquela atitude. Queremos achar uma justificativa para todos os nossos pecados. Mas quando o outro erra, a gente diz: isso foi sério, isso foi grave, ele passou dos limites. O Senhor Jesus, ele traz esse ensinamento para nós: sejam criteriosos nos julgamentos, sejam sinceros nos julgamentos de vocês, porque se vocês não tiverem cuidado no julgamento que vocês fazem, se vocês forem pessoas que estão apenas prontas para condenar o outro por conta da sua transgressão, e se você não tiver sinceridade na sua vida, você vai causar um problema grave na vida da igreja. Você vai causar divisão, você vai destroçar a igreja, você vai esfacelar as relações da igreja, vai afastar as pessoas, vai afetar a comunhão. O Senhor Jesus encerra esse ensinamento no versículo 5, dizendo: hipócrita, ou seja, ator de teatro, alguém que tem uma máscara no rosto, alguém que fala e faz as coisas por disfarçatez. Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente o argueiro do olho do teu irmão. Age de maneira correta, se preocupa com o teu problema e depois se preocupa com o problema do outro. É preciso que você tenha condição para olhar o argueiro no olho do teu irmão, para fazer o julgamento correto. Seja correto, minha irmã, meu irmão, ao fazer a sua ponderação. Sejam cuidadosos ao avaliar as questões. É necessário ter fôlego moral e espiritual. O nosso julgamento não deve ser uma sentença desajuizada contra o nosso irmão, contra o próximo. Não podemos ser hipócritas em nosso juízo, não enxergando o nosso próprio pecado e criticar de forma maldosa as pessoas, faltando com amor, faltando com zelo e não buscando o bem do outro. Quando alguém comete um pecado que precisa ser tratado até com a disciplina eclesiástica, a disciplina eclesiástica não é um castigo que deve desprezar as pessoas, separar as pessoas. Já ouvimos falar até em igrejas onde havia até ali nos bancos da igreja, do templo, os bancos dos desviados, ou os bancos dos disciplinados.
É gente que faz esse tipo de juízo condenatório. Quando alguém é disciplinado por conta do seu pecado, é tratado com amor, é tratado com zelo, é tratado com acompanhamento pastoral, no qual o pastor se reúne com esse disciplinado, com a leitura da palavra, com o ensinamento da palavra, com a leitura de literaturas, para que essa pessoa possa crescer no conhecimento e na graça de Cristo, em oração, para que essa pessoa possa ser tratada, restaurada, voltar à comunhão com Cristo, à comunhão com a igreja. Deus está dizendo: não sejam maldosos, não sejam pessoas que tratam o outro, julgam o outro, condenando pelas suas atitudes. Não faça dessa maneira. Então, meus irmãos, eu quero trazer algumas questões para que vocês possam repensar, refletir, avaliar a sua postura enquanto crente em Cristo, enquanto membro da igreja do Senhor. Quando você faz os seus julgamentos, quando você leva as coisas, sejam as pessoas, seja o pecado do outro, seja a liderança da igreja, seja a própria igreja, como você tem feito esse juízo? Como é que você tem levado o outro a seu julgamento, ao julgamento da sua mente, ao julgamento da sua percepção, do seu entendimento? Você tem feito um juízo cuidadoso? Ou você tem feito um juízo sem amor, sem zelo, procurando apenas condenar, prejudicar aquele que erra? Você tem feito um juízo sem ter qualquer tipo de sinceridade, um grãozinho de sinceridade, apenas vendo o pecado do outro como algo sério e não percebe que o seu precisa ser tratado e ser corrigido? Que você possa refletir e que a palavra de Deus ela seja aplicada ao nosso coração para a glória do seu nome. Baixe sua cabeça para que nós possamos nesse momento orar, pedindo ao Senhor que aplique essa palavra no nosso coração, que corrija a nossa postura quando nós temos feito os nossos julgamentos, quando nós temos levado o outro a juízo, quando nós temos julgado a liderança da igreja, os irmãos, a igreja como todo. Oremos nesse momento. Deus, Pai amado, graças te damos pela tua palavra. Esta palavra que nós precisávamos e precisamos ouvir. Há muitas pessoas, não poucas, que querem chegar à igreja, ir à igreja e ouvir aquilo que lhe exalta, que massageia o seu ego, aquilo que satisfaz os seus intentos, as suas vontades pecaminosas. Ouvir que eles ou elas vão prosperar, que vão alcançar isso, que vão alcançar aquilo. Mas a tua palavra, Senhor, ela não apenas traz para nós as maravilhosas, riquíssimas, insuperáveis promessas que o Senhor nos mostra, mas ela traz para nós a correção. Ela nos mostra, ó Deus, que muitas vezes podemos cair nas mãos do Deus irado por causa do nosso pecado. E essa palavra está nos corrigindo agora, dizendo: cuidado com o julgamento que você faz. Cuidado se você tem julgado o seu irmão, não com o intuito de ajudá-lo a corrigir o seu pecado, mas se você tem julgado
buscando desprezá-lo, afastá-lo, prejudicá-lo, julgando sem ter qualquer sinceridade no seu coração, não observando a trave que está no seu olho, mas vendo o cisco, o argueiro no olho do outro. Ó Deus, muda a nossa vida. Se nós, ó Deus, estamos agindo desta forma, nos corrija agora. Aplica, Deus, esta palavra no nosso coração. Ó Deus, abençoa a tua igreja nesta semana. Nos dá uma semana de bênção na tua presença, para o louvor da tua glória. Ó Deus, que possamos ser bem-sucedidos nesta semana, no nosso trabalho, nos nossos estudos, nos nossos afazeres, nossa família. Ajuda-nos, ó Pai, porque dependemos de Ti. Porque Tu és, ó Deus, a nossa fonte, o garantidor de nosso sustento. Tu és, ó Deus, aquele que nos dá o descanso para a nossa alma, para a nossa mente, para o nosso coração. Nos abençoa, Deus. Abençoa cada um de nós. Abençoa os irmãos que estão enfermos, dando a eles a cura, a restauração e a força que eles necessitam. E abençoa o nosso país, a nossa terra e as autoridades constituídas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê uma semana extremamente abençoada, para a glória do seu nome. Deus abençoe.